Antes, vamos falar sobre a violência no Rio de Janeiro, que ainda é o grande destaque do noticiário nessa terça-feira. O day after, o dia seguinte, aos momentos de pavor. É uma grande demonstração de força das milícias no Rio de Janeiro, depois da morte do Faustão, que é indicado como número 2 de uma das maiores ou da maior milícia que nós temos no Rio de Janeiro. Era o cara que fazia o contato entre os traficantes e os milicianos. Foi morto numa operação da Polícia Civil e, em resposta, os milicianos botaram o terror na população do Rio de Janeiro. 35 ônibus queimados, uma estação do BRT e também um trem. Até um trem da Supervia foi queimado. E a gente chamou aqui para conversa com o nosso ouvinte, alguém que pode discorrer um pouco mais sobre a situação do Rio, com mais conhecimento, o ex-secretário de Segurança Nacional, Coronel José Vicente, que nos atende aqui no Manhã Bandeirantes. Coronel, bem-vindo. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Felipe. Bom, vamos falar primeiro sobre tudo isso que aconteceu ontem, Coronel, na sua visão. Qual que é a leitura que dá para fazer de tudo que ocorreu no Rio de Janeiro ontem? Olha, eu venho acompanhando há quase 20 anos essa questão das milícias do Rio de Janeiro. Escrevi um artigo enorme, foi publicado num livro em 2007. E os problemas ali observados continuam os mesmos, não os mesmos porque pioraram muito. O fato é que as polícias civil e militar do Rio de Janeiro descuidaram do crescimento das milícias. Era uma milícia apenas há 25 anos atrás, em Rio das Pedras, e de repente elas tomaram um vulto e ganharam imensas áreas da cidade, submetendo os cidadãos, portanto, à extorsão do dia a dia. Já é sabido, eles arrecadam dinheiro de pequenos comércios, do cabeleireiro, do táxi que entra, de quem vende água, de quem vende, inclusive, ali a ligação irregular da TV a cabo. Tudo isso é cobrado. Num desses locais aí, onde deu essa confusão toda, é o epicentro praticamente, onde está a sede da grande milícia da Zona Oeste, em Cruz, é o nome do bairro lá. Santa Cruz, né? Santa Cruz. Isso. Só nesse bairro, eles arrecadam 10 milhões por mês. Daí se vê o porquê das brigas. Dá muito dinheiro. E a polícia, naturalmente, deixou isso crescer, porque policiais estão envolvidos com isso. Policiais estão de longa data envolvidos com crime organizado, ou mais ou menos organizado, no Rio de Janeiro. Um dos últimos chefes da Polícia Civil foi preso, inclusive, por ligações espúrias com o jogo do bicho. E o que nós percebemos é que a polícia foi perdendo o controle dessas áreas e a ousadia dos criminosos foi crescendo muito, ousadia não só na arrecadação, mas em capacidade de guerra que eles têm com armamento pesado que eles foram obtendo ao longo do tempo. E, além disso, essas facções brigam entre si. Brigam por território onde eles arrecadam dinheiro da população e também da venda de produtos ilegais, como é o caso. Tem grupos vendendo, por exemplo, cigarros vindo do Paraguai, há outros grupos que vendem proteção, tráfico, e outros que simplesmente vendem a partir dos negócios das drogas. E o que nós percebemos aí é que quando a polícia resolveu enfrentar, devia ter enfrentado muito antes, mas esse enfrentamento bélico, militarizado que a Polícia do Rio faz, acaba gerando as mortes de sempre. Então mataram uma liderança, um jovem até, 24 anos, dos líderes da milícia ali da região oeste da cidade do Rio, e a vingança que aconteceu foi uma demonstração de força contra o Estado, contra a população, obviamente, com a queima de 35 ônibus, mais um trem e mais um tumulto gigantesco que fizeram na cidade ontem. A polícia perdeu o controle nessa região do Rio de Janeiro. Uma das coisas mais graves que a gente observa no mundo todo, mas o Rio de Janeiro é um caso exemplar, não tem outro igual, principalmente aqui no Brasil, que é o domínio de grandes territórios, largas extensões do território do Rio de Janeiro, dominado por facções do tráfico ou por milícias. E isso acaba resultando nessa situação que aconteceu ontem no Rio. Agora, o governo disse que a reação, né, dos milicianos se deve a um duro golpe, né, que eles sofreram, que eles estão acuados. E há quem faça uma leitura inversa, acho que muito próxima da que o senhor está dizendo. Na verdade, foi uma resposta de força mesmo, uma demonstração de que eles dominam aquela região. Ou o senhor acha que de alguma maneira eles estão acuados também com as recentes operações que têm sido feitas no Rio?
Não estão acuados. Nós estamos cansados de ver essas operações seguidas, não só aí na região oeste, mas em todo o estado. A polícia do Rio de Janeiro não tem estratégia. E a polícia não tem coordenação nenhuma. Aqui no início do governo Witzel, simplesmente eles acabaram com a Secretaria da Segurança Pública, que faz um trabalho, pelo menos isso, de coordenação dos dois esforços da Polícia Civil e Militar. Hoje, cada um atua por si, são instituições historicamente rivais, e não produz o resultado que deveria. Então, o Estado não está acuando ninguém. Nós temos centenas de comunidades submetidas, não estamos falando de dezenas, estamos falando de centenas de comunidades submetidas aí à administração espúria das milícias e mais comunidades ainda controladas pelas 3 facções do tráfico, predominando o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. O governo não sabe o que fazer. O governo fez 3 trocas recentes da chefia da Polícia Civil, que atua independente, que no secretário da Segurança lá, o próprio governador, e mostrou a fragilidade, uma série de fatos. O governador acabou de mudar o chefe da Polícia Civil, que estava apenas há 3 semanas, porque a Assembleia queria um outro nome. A Assembleia impôs ao governador um outro nome, o governador abdicou do seu poder de regular a segurança pública, entregando à Assembleia Legislativa. Recentemente, a Polícia Civil foi apanhada aí negociando uma carga de 16 toneladas de maconha. Quer dizer, está havendo um descontrole da cúpula da Polícia do Rio de Janeiro e isso, naturalmente, afeta todo o conjunto da segurança no Estado. E a Assembleia não está satisfeita também com a atual situação da PM e deve investir também em mudanças na Polícia Militar para que atenda os desejos dos deputados. E não deve ser desejo de que a polícia cumpra bem as leis, né? Bom, Coronel José Vicente, eu estava pesquisando aqui alguns dados em relação à milícia e queria que o senhor explicasse para a gente a principal diferença de forças entre a milícia e o tráfico e o que a polícia tem mais dificuldade, o Estado tem mais dificuldade em combater hoje no Rio de Janeiro, a milícia ou o tráfico? A dificuldade, embora sejam diferentes estruturas de ação criminosa, a dificuldade ela é do mesmo nível para o governo. O tráfico, ele acaba sujeitando uma boa parte da população, ele emprega muita gente para fazer as entregas de drogas pela cidade, pelo estado. São estruturas gigantescas, operam com grandes valores em dinheiro, porque o tráfico custa caro, eles têm que importar a droga, ela vem de longe, vem da Bolívia, do Peru, da Colômbia, e é feita uma grande gestão de crime organizado. As milícias trabalham um esquema um pouco menor em termos de ambição dessas estruturas internacionais que o tráfico tem, mas elas operam no nível doméstico, afetando o dia a dia das comunidades, seus pequenos negócios, das atividades que geram, através de pagamento indevidos, geram muito recurso para essas milícias. Elas foram crescendo, inclusive, sob a proteção, sob a conveniência de policiais. As principais milícias foram feitas com policiais, da baixa hierarquia, soldados, sargentos, da PM, dos bombeiros, e foram crescendo. Na Zona Oeste, por exemplo, os PMs já acabaram saindo, porque o crime mais pesado acabou matando alguns PMs, assumindo as estruturas de comando dessas milícias, mas são estruturas de poder muito local. Algumas comunidades se queixam que as milícias são piores que as facções de traficantes, porque as facções de traficantes, embora dominem com terror, com suas armas, muitas comunidades, elas não ficam esfolando o dia a dia dos cidadãos, não fica cobrando por um mototáxi ou por pequenos comércios. Eles evitam fazer isso. São melhores, com muitas aspas, evidentemente, do que milicianos que fazem extorsão do dia a dia dessas comunidades. E o pior é que o Estado se vê inerte em acabar com elas. Elas continuam a todo vapor, o governador faz esse discurso todo, mas, na verdade, as coisas continuam muito ruins e assim vão continuar. O governo federal faz uma encenação midiática que vai aportar recursos federais, mas, na verdade, o governo federal também não sabe o que fazer e realmente não tem muito o que fazer, porque esse é o típico problema das estruturas policiais de cada estado.
Bom, se fosse fácil, a gente já teria resolvido. Se houvesse interesse também, a gente já teria resolvido. Mas para o senhor, qual que é o caminho que tem que ser seguido para tentar resolver a situação do Rio de Janeiro? E eu falo tentar, né? Porque resolver, de fato, a gente não sabe nem se isso é possível mais. O tamanho poder, né, que essas facções criminosas no Rio adquiriram, né, dominando praticamente todo o território do Estado. Mas qual que é o caminho? Qual que seria o plano possível de ser apresentado? Há quem diga, inclusive, Coronel, que o último projeto que poderia ter dado certo, mas acabou não sendo tão bem sucedido no final, foi a história das UPPs, né? Ocupação de morro, que naquela época era onde esses criminosos estavam concentrados. Foi antes de surgirem as milícias. Olhando para hoje, para o Rio de Janeiro hoje, o que dá para ser feito? Olha, eu diria duas coisas. Uma, recriar a Secretaria da Segurança Pública, colocando um secretário que tenha muita experiência, muita visão de polícia e alta capacidade de gestão. Não é fácil achar alguém com esse perfil, mas a Secretaria é absolutamente necessária. Um segundo aspecto, evidentemente, é afastar toda e qualquer ingerência política da área da segurança pública e dar um basta a todos os deputados que querem essa interferência. A segurança da população estava em questão aí. Um outro aspecto que eu mencionaria é que essa secretaria deveria estabelecer alguns alvos prioritários, que são as comunidades que estão maior grau de sofrimento. Não dá para fazer em todas, mas aquelas que são mais preocupantes, eu diria 20% dessas comunidades do Rio de Janeiro, não mais que isso, elas deveriam ter uma grande estrutura, inclusive que eu chamo de controle de acesso a elas. O Rio de Janeiro tem algumas conveniências de controle de acesso. Controle de acesso é parecido com aquele controle que se faz nos aeroportos. Quem entra vai ser revistado. Um controle de 3B nessas principais comunidades, ela vai impor o sufoco nessas organizações criminosas. Isso se faz necessário gradualmente ir crescendo. Em São Paulo, lá no começo dos anos 2000, as principais favelas que estavam com problema tiveram uma invasão de PM que ficaram ali por cerca de 3 meses. Isso acabou desestruturando praticamente o controle que estavam nesses locais. Eu diria que, para começar, seria necessário isso, afastar a interferência política, fazer um grande acordo com o que possa existir de melhor no meio político, no meio judiciário do Rio de Janeiro, e construir aí uma solução com uma Secretaria de Segurança renovada. E escolher os principais alvos e fazer uma ação intensa nesses locais por meses a fio, controlando o acesso das pessoas. Mas para isso tem que dominar essas áreas. A polícia teria que subir e ocupar de novo os morros. É esse o caminho? Normalmente, o que errou nas UPPs é que elas entraram, ficaram lá dentro, não fizeram controle de acesso, continuaram a entrar drogas e armas e munições, elas ficaram sitiadas e não houve uma estratégia global para a segurança pública. A favela da Rocinha, que tem uns 80 mil habitantes, ela tem 3 entradas apenas. E é o local que mais vende droga no Rio de Janeiro. Poderia fazer um controle de acesso. Quem entra e quem sai vai ser revistado, com muito jeito, etc. Mas essas áreas vão começar a ser liberadas gradualmente. As principais áreas poderiam fazer esse tipo de trabalho. Mas o Rio de Janeiro prefere fazer incursões rápidas, entra, bate, prenda, mata, sai e volta novamente. Só para ter uma ideia, a favela do Jacarezinho, que não tem nem 40 mil habitantes, é um bom laboratório disso. No espaço de 13 anos, o levantamento feito pela Universidade Federal Fluminense, no espaço de 13 anos, fizeram 289 operações nessa base. Entra, mata e sai. Mataram quase 200 pessoas e o problema continuou. Operações não funcionam, portanto. É necessário ter controle de acesso, é necessário ocupar essas áreas mais críticas, enquanto gradualmente se vai combatendo as outras áreas do Estado. Bom, Coronel, eu vejo que talvez seja até uma questão matemática também. A Polícia do Rio hoje, contando Polícia Municipal, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, enfim, a Polícia Civil, ela tem um efetivo suficiente para combater o tanto de criminoso que tem na cidade do Rio de Janeiro? Essa é também a grande questão e envolve também leis, né? De você
ter ali com o criminoso com medo de ir para cadeia. E hoje parece que ninguém tem medo mais de ir para cadeia, que sabe que pode ser solto a qualquer momento aqui no nosso país. Isso também não afeta e atrapalha o trabalho ali do governo para tentar corrigir esse problema de segurança pública no estado do Rio de Janeiro? Nós estamos falando de uma série de outras questões que colocam a complexidade do problema, né, Felipe? Uma delas, o efetivo é insuficiente. Proporcionalmente, o Rio de Janeiro tem 20% mais efetivos que a Polícia de São Paulo, que está com resultados muito melhor que o Rio e não tem áreas que a polícia não possa entrar, né? Esse é um detalhe. Outro aspecto, o Rio de Janeiro tem pelo menos 4 a 5 mil PMs que estão afastados do trabalho de policiamento. Estão na administração, tem uns 1.500 à disposição de órgãos estranhos ao trabalho policial, não tem nada a ver, tem Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, em vários órgãos civis, tem em Secretaria da Educação, tudo quanto é secretaria tem policiais militares. E é necessário chamar todo esse pessoal de volta para o trabalho policial. A Polícia Civil tem o mesmo tipo de problema. Então, a reorganização policial é uma das questões do Rio de Janeiro. O que se sabe é que metade do efetivo da PM apenas está fazendo policiamento. A outra metade está, ninguém sabe onde. A Polícia Civil tem apenas 1/3 do efetivo trabalhando em delegacias de bairro. O resto está disperso também, uma infinidade de atividades. Ou seja, o efetivo policial é preciso chamar todo mundo para essa guerra, com muitas aspas, que eu não gosto desse nome de guerra de combate. Mas é necessário chamar tudo isso. E nós não percebemos. Um outro problema que é delicadíssimo é que aí precisaria de um secretário da segurança muito forte. É preciso fazer uma grande ação contra a corrupção nas duas polícias. Eu admito que deveria demitir 10% a 20% de policiais envolvidos com o crime no Rio de Janeiro, naquela base do doa quem doer. Porque esses policiais acabam incentivando, protegendo as ações criminosas. Uma outra questão que é importante, e o governo federal, pelo menos nisso, é o que ele pode ajudar, é realmente encaminhar os principais criminosos, qualquer liderança pequena, média ou grande, para os presídios federais. Nos Estados Unidos, 5% dos presos estão em presídios federais. Nós não deveríamos ter, pelo menos, abrigo para 20 a 30 mil criminosos em presídios federais, mas nós temos aí 3, 5 mil apenas. Então, o esforço federal deveria também ajudar por esse aspecto. Claro, seria bom que os tribunais pensassem um pouco mais que nós precisamos tomar decisões judiciais pensando no futuro da sociedade. As Cortes Superiores nosso, o STJ, vem criminalizando a ação de policiais que agem corretamente, tipo prender um indivíduo com 100 quilos de drogas e aliviar a prisão dele porque a polícia não tinha fundadas razões sequer para pará-lo. Então, é necessário uma conjugação, um entendimento, desde o Supremo até a justiça primária aqui nos estados, de que é necessário reforçar a ideia de reduzir a impunidade, que hoje realmente os bandidos estão fazendo chacota da lei, da polícia e da população. Essa história de precisar de mandato para tudo, isso dá um pano para manga, dá uma conversa inteira, um programa inteiro, se a gente quiser conversar aqui também. Mas eu queria propor, a gente está com o Coronel José Vicente, ex-secretário de Segurança Nacional aqui na linha, que a gente aproveitasse a sua presença, Coronel, para falar sobre um outro assunto também de ontem e que foi, mais uma vez, uma experiência horrível, né, trágica, que a gente viveu no Brasil, que foi aquele ataque a uma escola na Zona Leste de São Paulo, né? Um aluno que, ao que tudo indica, sofria bullying, já havia avisado que mataria os colegas que o agrediam, né? Ele apanhava, era alvo de chacota, conseguiu uma arma do pai, entrou na escola, atirou em 3 pessoas, matou uma delas, uma jovem de 17 anos. E nessa hora, todo mundo começa a confabular sobre o que pode ser feito para aumentar a segurança nas escolas, né, Coronel? E se fala sobre revista, detector de metais, segurança privada nas escolas. No que a gente está errando? Fora o cuidado com as nossas crianças e adolescentes, né? O cuidado psicológico, estruturalmente falando, no que a gente está errando, que a gente não consegue cessar esses ataques em escolas, Coronel? Olha, Paulo, no caso específico de São Paulo, nós temos 20 mil escolas, 9 milhões de alunos, 500 mil professores. É um desafio gigantesco. E nessa escola onde aconteceu o incidente, já havia ronda escolar da PM com preocupação nesse sentido de prevenção de possíveis ataques.
O governo do estado já contabiliza mais de 170 ataques que foram frustrados pela ação da polícia, da administração escolar, e mesmo assim a preocupação persiste. Esse caso, o perfil desse rapaz, desse jovem, é um jovem predador que matou, feriu colegas, é um perfil típico de indivíduos que já cometeram ações desse tipo anteriormente, ou seja, um indivíduo que é alvo de bullying, um sofrimento psicológico monumental, possivelmente sem um apoio adequado dos seus familiares, são normalmente familiares, pessoas muito simples, trabalham o dia inteiro fora de casa, e um outro fator, obviamente, uma disponibilidade de arma, o descuido de ter arma sem proteção dentro de casa. Isso é um problema dramático. Se não houvesse a arma, é provável que a gente não teria esse desfecho. Provável. Mas é um dos componentes, um dos ingredientes dessa receita de tragédia. Evidentemente que o comportamento de aluno na escola precisa ser muito bem observado, porque essa é uma função do psicólogo, do orientador educacional. Eu fui diretor de escola da PM, um colégio primeiro e segundo graus, aberto a civis, por 2 anos, e eu percebia muito isso, a necessidade de uma vigilância da conduta de todos. O bullying, ele atrapalha o desempenho escolar, ele introduz sofrimento para os alunos, e ele precisa ser rigorosamente monitorado. A ação de segurança numa escola não é apenas colocar uma segurança privada, o detetor de metais, ou coisa desse tipo, ainda que precisamos sim ter alguns fundamentos de segurança escolar. A escola precisa de filtragem no acesso, precisa de uniforme, por exemplo, de todos os alunos. É necessário que os alunos perturbadores da ordem da escola sejam chamados e tenham uma resposta disciplinar para eles. Isso demora tempo para se construir um ambiente adequado. Eu lembro de um programa de segurança das escolas em Nova York, em que algumas regras muito duras foram estabelecidas, os pais eram chamados no início do ano, com todos os alunos, mostrar claramente as regras. Agredir professor, levar droga, levar arma, por exemplo, era motivo de expulsão das escolas. Alunos que fazem bullying, têm comportamento irregular, eram transferidos para escolas de tratamento de alunos difíceis. Então, classe de 5 a 10 alunos, com um grupo de professores e orientadores para tentar recuperar esses maus alunos. Ou seja, é necessário um conjunto muito grande de melhorias do ambiente escolar. Os alunos precisam muito desse ambiente de calma para estudar. E um outro aspecto que eu acho importante, Paulo e Felipe, é que uma atitude que eu vi na polícia em Nova York, onde cada distrito policial, lá tem um sargento, uma polícia única, só para cuidar da segurança das escolas da sua área. A escola é o ponto mais delicado do trabalho do policiamento de maneira geral. Não só lá dentro da escola, não é um local para o policiamento entrar, não sei, excepcionalmente, mas todos os arredores e todos os corredores de acesso do ponto de ônibus até as escolas, nos horários de entrada e saída, o policiamento precisa estar presente, precisa ter uma presença amigável, porque ele está ali para a proteção dos alunos. Mas, coronel, assim, ontem, por exemplo, esse ataque aconteceu por volta de 7h30 da manhã. A PM chegou em 3 minutos. Foi muito rápido, né? Assim que a polícia foi chamada, porque todo mundo ouviu os tiros, então de dentro da escola chamaram, do lado de fora, a reação foi muito, muito imediata. E aí se levanta o debate sobre o controle de acesso às escolas também. Teve cidade, por exemplo, claro, num porte muito menor do que de São Paulo, mas onde houve a implantação, por exemplo, de detector de metal, para que os alunos entrassem na escola. E aí, durante a revista, quando o aparelho apitava, é um garfo que eu uso na marmita, é um outro objeto, mas enfim, para tentar impedir que essas pessoas entrem armadas, né? Porque a polícia chegou muito rápido naquele local. Houve reação de professoras que trancaram porta de sala porque sabiam que era um ataque e protegeram ali os alunos delas. Esse aluno estava sendo acompanhado por psicólogos, foi liberado, inclusive, depois de algumas sessões de tratamento. Então, pode ter havido uma falha, ele pode ter conseguido enganar essas pessoas que fizeram os tratamentos deles, não seria o primeiro nem o segundo caso disso. Então, será que alguma outra maneira de coibir o acesso dessas pessoas à escola já não seria o ideal? Não seria possível para a gente evitar tragédias como ontem? Olha, o que nós sabemos é que existem algumas escolas que têm um índice de vulnerabilidade muito maior do que a maioria.
Falei 20 mil escolas, é provável que a gente tenha aí 200 escolas mais problemáticas, porque tem um entorno violento. Escolas onde alunos têm apresentado condutas preocupantes. Não estão no conjunto todo fazer uma iniciativa para todas as escolas. Pode ser que nessas, algumas delas, possa até se colocar um artefato como detetor de metais. Mas veja o seguinte, a entrada de escola é uma entrada geralmente tumultuada, qualquer escola. Eu vou pegar minha neta de vez em quando na escola, ou levar, nós percebemos que os alunos chegam todos ao mesmo tempo. Para passar um por um numa catraca ou no portal de detecção de metais, pioraria ainda mais o tumulto, atrasaria as escolas. Isso introduz muita dificuldade. Por isso que a par do patrulhamento, da presença dos policiais no início da entrada das aulas, talvez se o policiamento estivesse ali na entrada das aulas, 7 horas da manhã, esse problema não tivesse acontecido. São os momentos críticos, entrada e saída das escolas, inclusive porque há pessoas mal intencionadas que acabam parando por ali. Mas o ambiente escolar interno, ele é fundamental no processo de prevenção esses incidentes, as explosões. E claro, né, Paulo, a gente não pode descartar o fato de existir certas explosões emocionais que elas são inesperadas, são súbitas e são quase incontroláveis. Uhum. Tá? Um lugar muito tranquilo, de repente, uma pessoa calma a vida toda executa uma ação desse tipo aí. Essa é uma questão. Portanto, existem 2 problemas. Um, cuidar da qualidade do ambiente de relacionamento interno das escolas. E, naturalmente, uma preocupação que pode ser melhorada em termos do patrulhamento da PM e da ajuda das escolas a manter um clima melhor de segurança. Aquele velho bedel que a gente tinha nas escolas antigamente, ele é importantíssimo para ajudar a cuidar desse ambiente interno das escolas. Muito bem. Bom, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Coronel José Vicente, ex-secretário de Segurança Nacional. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes e um bom dia aí de trabalho para o senhor. Obrigado, um bom dia a todos vocês. Obrigada. Legal o debate.